Olá, meu nome é Pamela Toste Rosante Martins, sou técnica em desenho de construção civil pela ETESP, sou arquiteta e urbanista pela Unip, especialista em planejamento e gestão de cidades pela USP, especialista em legalização de imóveis e aprovação de projetos pela Uninove e atualmente sou mestranda em cidades inteligentes e sustentáveis pela Uninove. Derivado da fase inicial da minha dissertação de mestrado, este trabalho tem como objetivo identificar o panorama da agenda da inovação e modernização do licenciamento urbanístico no município de São Paulo. Em 2014, foi publicado o estudo O Custo da Burocracia no Imóvel, encomendado pela Câmara Brasileira da Indústria da Construção, CEBIC, Associação Brasileira de Incorporadoras Imobiliárias, ABRAINC, e Movimento Brasil Competitivo, MBC, que estimou o valor da ineficiência da cadeia imobiliária em até 19 bilhões por ano. O estudo analisou as causas dos problemas e elaborou 2 diretrizes para o alinhamento de uma agenda de proposições, sendo elas a redução dos custos burocráticos e a segurança jurídica. Propunha o engajamento de prefeituras para fazerem a simplificação de processos, gestão de eficácia dos procedimentos, além da revisão e alinhamento da legislação em todas as esferas de governo. Entre um dos diversos relatórios e projetos elaborados pelo Banco Mundial está o Doing Business, que era um relatório anual que analisava e comparava diversos indicadores, fornecendo uma base de dados para a melhoria do ambiente regulatório e incentivando a competição para alcance de regulamentações mais eficientes. No relatório Doing Business 2019, publicado em 31 de outubro de 2018, o Brasil ficou na 175ª colocação de um total de 190 economias no tópico Lidando com as licenças de construção, que analisava o tempo, custo, número de procedimentos para a construção e índice de controle de qualidade da construção. Esta posição foi alarmante para o Ministério da Economia, que passou a trabalhar em ações e projetos para simplificação e desburocratização de processos e procedimentos para concessão de alvarás de licenciamento para construção civil. Esses esforços culminaram na publicação da Resolução CGSIM número 64 de 2020. Esta resolução criava o licenciamento urbanístico integrado, porém gerou grande discussão em âmbito nacional, sendo que alguns dos contrapontos foram inconstitucionalidade, devido ao assunto ser competência dos municípios, submissão do licenciamento urbanístico a favor da liberdade econômica, desconsideração da legislação urbanística existente, entre outros. Tais discussões resultaram na revogação da Resolução CGSIM número 64 de 2020 pela Resolução CGSIM número 65 de 2021. Apesar de revogada, a resolução fomentou a discussão a respeito da metodologia para a modernização do licenciamento urbanístico no Brasil. Em 9 de maio de 2023, o Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil, CAUBR, publicou o Caderno Orientativo para Licenciamento Edilício e Urbanístico, resultado de discussões e acompanhamento de propostas alternativas à Resolução CGSIM número 64 de 2020, que abordou, entre os demais estudos de caso, o município de São Paulo. A fim de melhorar o cenário do licenciamento urbanístico no município de São Paulo, em 2002, a Prefeitura e o Sindicato das Empresas de Compras, Venda, Locação ou Administração de Imóveis Residenciais ou Comerciais, SECOV, firmaram um acordo de cooperação técnica chamado Plantas Online 1, porém o projeto foi um fracasso. Em 2013, a segunda versão do acordo foi firmada, Plantas Online 2, que propunha padronização de procedimentos, transparência no processo de aprovação, melhoria do sistema eletrônico, criação de balcão único, digitalização de mapas, entre outros. Além disso, no mesmo ano foi criada a Secretaria Municipal de Licenciamento, CEL, pela Lei 15764 de 2013, especializada na questão do licenciamento de obras e edificações e responsável, dentre outras responsabilidades,
por implantar o sistema de licenciamento eletrônico. Foi criada uma sala para atendimento dos munícipes para esclarecimento de dúvidas e a atualmente denominada Sala Arthur Saboia, além do núcleo de atendimento dos processos em tramitação. Em 31 de julho de 2014, foi publicada a Lei 16050, Plano Diretor Estratégico, que orienta o desenvolvimento da cidade até 2029, revogando 2 leis e artigos de outras 5 leis. Em dezembro de 2015, foi lançado o portal GeoSampa, com mapas oficiais da cidade, disponibilizando e dando visibilidade a informações detalhadas e georreferenciadas, com dados em formato aberto e transparência. Desde seu lançamento até os dias atuais, o portal segue em constante atualização. Em 22 de março de 2016, foi publicada a Lei 16402, popularmente conhecida como zoneamento, que revogou 59 leis e dispositivos de outras 15 leis. Em 9 de maio de 2017, foi publicada a Lei 16642, Código de Obras da cidade de São Paulo, que revogou 20 leis e artigos de outras 3 leis. Em 3 anos, de 2014 a 2017, os 3 instrumentos principais do marco regulatório da cidade foram atualizados e compatibilizados, simplificando a legislação urbanística. Segundo o relatório do InBusiness 2021, o tempo para obtenção de alvarás de construção é prolongado principalmente devido ao tempo necessário para a obtenção da licença de construção, de 274 dias. Em São Paulo, é aceita a declaração do responsável técnico referente à conclusão da obra, dispensando a vistoria final, o que reduz o número de procedimentos no quesito de obtenção de alvarás. Em 2020, foi implantado a Prova Digital, plataforma de tramitação de processos eletrônicos de licenciamento edilício, que reduziu em 77% o tempo de aprovação de um projeto, segundo informações disponibilizadas no site da plataforma. Os relatórios de licenciamento disponibilizados pela Prefeitura de São Paulo são relatórios de alvarás e documentos emitidos, processos do CICEL, relatórios de alvarás e documentos emitidos, processos do portal de licenciamento à prova digital, relatório de aprovação de projetos, processos do Aprova Rápido, consulta de segurança, locais de reunião, processos do SISACOI, estações radiobase, aplicação da cota ambiental, aplicação da cota de solidariedade, sendo que neste artigo serão analisados apenas os 2 primeiros, visto que os alvarás, os relatórios de alvarás e documentos emitidos, processos do CICEL contemplam os relatórios do Aprova Rápido também. Para ser possível comparar a produtividade ao longo dos anos e então identificar os possíveis motivos pelos quais em determinados momentos a produtividade é alterada, seria necessário que todos os relatórios tivessem a data de autuação dos processos, além da quantidade de processos protocolados a cada ano, não só a quantidade de processos deferidos. O número do processo é uma informação importante para a transparência dos dados à população, e com ela é possível identificar o ano do protocolo, visto que antecede a maioria dos números de processos. Com os dados disponíveis, é possível comparar a evolução das aprovações dos anos 2000, 2001 e 2016 a 2022, devido aos relatórios destes anos conterem a data de autuação do processo deferido. Os anos 2000 e 2001 foram desconsiderados para a realização dos gráficos devido ao intervalo de tempo para a comparação ser muito longo. Os meses referentes ao ano de 2023 foram desconsiderados, visto que este ainda não acabou e estão sendo comparados à média dos dados dos anos completos. Foi solicitado à Prefeitura de São Paulo a disponibilização dos dados faltantes, explicitados no quadro 1, porém não foram disponibilizados até a finalização do artigo. A pandemia acelerou a digitalização de processos em São Paulo e impulsionou o uso das plataformas eletrônicas para os processos de licenciamento. Em 2020, houve a segunda maior quantidade de processos deferidos e a segunda menor duração, seguindo a tendência de aumento do número de processos e diminuição do prazo que ocorria desde 2017.
O tempo médio para deferimento de um alvará de aprovação e execução de edificação nova, de 2016 a 2022, foi de 461 dias, e a quantidade média de processos deferidos foi de 431 processos no mesmo período. O ano de 2022 teve a maior média de dias e a menor quantidade de processos aprovados. Tal fenômeno pode ter ocorrido devido à lentidão na digitalização dos processos antigos, físicos, que em grande parte do período da pandemia não podiam ser vistos pelos interessados e não podiam ser levados para as residências dos funcionários, que na maior parte do tempo trabalhavam remotamente, impedindo sua análise e andamento. Os processos eletrônicos, naquele período, eram os únicos que conseguiam ser analisados, além de serem processos mais novos se comparados com os processos físicos. Desde 2020, a quantidade de processos deferidos de alvará de aprovação e execução de edificação nova está em queda, possivelmente devido a este tipo de documento passar a ser solicitado via prova digital no ano de 2020. O gráfico 1 mostra que os processos deferidos em 2022 são processos antigos e possivelmente a quantidade de processos ter diminuído neste período se deve aos processos deste sistema estarem acabando. No artigo também demonstramos algumas plataformas e relacionamos com a abertura de empresas no município de São Paulo. As nossas considerações finais foram que os esforços do governo federal para a melhoria do ambiente de negócios do país desencadearam uma série de ações nas demais esferas do governo e da sociedade. O caderno orientativo para licenciamento edilício e urbanístico, desenvolvido pelo CalBR, utilizou como fonte de dados para o estudo de caso do município de São Paulo uma palestra da secretária municipal de licenciamento de São Paulo, realizada em 2014, no primeiro encontro nacional sobre licenciamento na construção. O dado é antigo e o trabalho não contemplou todas as ações do município que tinham como objetivo a simplificação dos processos de licenciamento urbanístico. O caderno sugeriu, para a melhoria do processo de licenciamento, a consolidação e acesso à informação, a integração entre órgãos e alinhamento do fluxo processual, a revisão do arcabouço legal, disponibilização dos checklists para cada processo, entre outras sugestões. A Prefeitura de São Paulo atendeu a maioria das sugestões do caderno antes mesmo de sua elaboração, sendo que já foi realizada a revisão do arcabouço legal, a disponibilização de checklists, além de investimentos em novas plataformas como a prova digital, que tem uma interface de melhor usabilidade e com informações mais claras, e o Empreenda Fácil. Pode ser observado que as iniciativas para inovação e modernização do licenciamento urbanístico no município de São Paulo ocorrem desde 2000, tendo sido melhor desenvolvidas a partir de 2013 com a revisão do marco regulatório e sendo estabelecidas antes das iniciativas mais relevantes do governo federal nesse sentido, que ocorreram em 2020 com a Resolução CGSIM número 64 e com o Caderno Orientativo do CalBR em 2023. O assunto de inovação e modernização do licenciamento urbanístico, por vezes tratado como desburocratização ou simplificação do licenciamento, é recente e não tem parâmetros e índices consolidados, mas em elaboração, como demonstrado no caderno orientativo. Os gráficos deste artigo mostraram a diminuição da quantidade de processos aprovados via Sicel, inversamente proporcional ao aumento da quantidade de processos aprovados via prova digital no mesmo período, demonstrando a migração das aprovações de processos entre estas plataformas. Não foi possível verificar se a migração de processos para a prova digital gerou a redução de prazos, visto que não foram disponibilizados os dados referentes às datas de protocolo dos processos aprovados por esse sistema. A ausência de alguns dados, não disponibilizados pela Prefeitura, dificultou a aferição de evidências que pudessem identificar o resultado das ações feitas para desburocratizar o licenciamento no município de São Paulo. Apesar disso, foi possível observar muitas mudanças no licenciamento urbanístico, tanto na legislação quanto nas plataformas utilizadas. Apesar da ausência de dados ter dificultado a comparação temporal adequada, as evidências não indicaram que as medidas elencadas no início do artigo tenham sido ineficazes, visto que o prazo para abertura de empresas está diminuindo, mas mostraram que o monitoramento dos processos deve ser melhorado.
A agenda da inovação e modernização do licenciamento contribui para a melhoria do ambiente de negócios, consequentemente melhorando as condições de desenvolvimento econômico e reduzindo a vulnerabilidade social. Além deste efeito social, também cria efeitos indiretos para a sustentabilidade, como a redução da utilização de papel, redução da geração de poluentes, à medida que mais empresas são criadas na cidade, diminuindo a distância entre emprego e residência, entre outras melhorias.